Beleza, meus queridos, tudo bem com vocês? E no vídeo de ontem eu meio que botei fogo no parquinho, não foi mesmo? Falei um pouquinho sobre xenofobia e alguns discursos aí meio bizarros que aparecem com respeito à comunidade estrangeira na Argentina. E se caso você não assistiu, ele vai aparecer na tela final desse vídeo aqui. E ontem também eu fiz uma enquete no meu Instagram respondendo algumas perguntas e algumas pessoas me perguntaram justamente sobre a questão da crise argentina econômica, de que maneira isso afeta a comunidade brasileira. A gente não sente tanto a crise argentina, já que a cotação do real ela sobe muito paralela ou até um pouco superior à inflação na Argentina, e teve gente que falou que não concordava e tudo mais. Já para especificar esse ponto, eu falei que não afeta tanto porque eu comparei isso com uma família, por exemplo, que depende de um salário de uma empresa argentina. E sim, essas pessoas sentem muito mais a crise argentina do que a gente, porque justamente essas pessoas que dependem de moeda argentina, só exclusivamente de moeda argentina, elas sentem muito mais do que a gente que depende de uma moeda estrangeira. Eu já falei sobre gastos em vários momentos aqui, mas a ideia desse vídeo é falar sobre quanto você deve ter nos seus primeiros meses na Argentina e algumas dicas aí de como economizar. Eu fiz um paralelo sobre morar em residência universitária, que é como se fosse uma república, e dividir apartamentos. Os valores, no final das contas, eles fecharam muito parecidos. Por quê? Porque geralmente quem mora em residência universitária não tem que pagar conta de água, luz, telefone e tudo mais. Então, por mais que o valor seja um pouco mais elevado da residência universitária, no final das contas ele contrabalanceia com um aluguel barato, mas que tem que pagar as contas, obviamente. E vale destacar também que esses valores que eu vou estar passando para vocês aqui são de algumas perguntas que eu fiz para vários amigos meus que moram hoje em Rosário, sobre quanto estão pagando de conta, quanto estão gastando com alimentação por mês ou por semana. Então isso pode variar, não quer dizer que isso vai ser o que você vai gastar. Isso é o que algumas pessoas estão gastando com uma vida econômica em Rosário. Você pode encontrar pessoas que gastem menos do que isso? Pode. Vai ter gente gastando mais do que isso? Com certeza. Mas sem mais delongas, vamos já para o vídeo e eu vou começar com a questão transporte. Isso é um fator que vai variar dependendo do lugar de Rosário, da parte da cidade onde você vai morar. Por quê? Se você encontrar uma residência universitária ou um apartamento próximo da faculdade, você não vai gastar com transporte, certo? O que eu fiz quando eu fiz a conta do transporte? Eu peguei o valor da passagem e eu multipliquei por 2 passagens por dia, uma ida e uma volta para a faculdade, e eu sim calculei sábado e domingo também, porque às vezes pode ser que você precise pegar um ônibus a mais durante aquele dia, ou no fim de semana você também vai pegar um ônibus para ir para algum lugar, ou talvez durante a semana você 1 ou 2 dias não vai precisar ir para a faculdade, mas no fim de semana vai decidir pegar um táxi curto. Então esse é um valor geral, assim, uma média, ok? De quanto mais ou menos você gastaria de transporte. Pensando também que, como eu já falei aqui no canal, a passagem de ônibus em Rosário está custando R$ 23,17, porém ela tem um desconto se caso você comprar em quantidade o número de passagens. Se você carregar o valor de 40 passagens, a passagem cai para 19 e uns quebradinhos. Então se você pegar o valor promocional, que é de R$19,96, e multiplicar por 7 dias da semana e por 4 semanas, isso dá um valor de R$ 1.117 pesos e 76 centavos. Todas as conversões que eu vou fazer aqui é sobre a cotação dessa semana, ok? Em abril de 2019. Os valores, justamente por conta da inflação na Argentina, eles variam com muita frequência. Passagens de ônibus, por exemplo, têm um aumento pelo menos 2 vezes por ano, ok? Então isso dá, em reais, R$ 105,44. Em reais já. Mas como eu falei, isso vai depender se você morar próximo ou longe da faculdade. Já com respeito à alimentação, também isso é muito variável, porque depende de como é a sua dieta, se você é vegetariano, se você come mais proteína, se você tem uma dieta específica. Mas perguntando aí para as pessoas, variava entre 1.800 e 2.300 pesos por semana. Isso dá uma faixa entre R$ 170 e 217, certo? Por semana. E isso a gente vai multiplicar também por 4 semanas para ter o valor de mês. E eu vou multiplicar o valor mais alto, né? Porque o ideal é que sobre um pouquinho desse dinheiro no final do mês. Dá R$ 868. Como eu falei, a alimentação é muito variável porque depende do seu estilo de vida e do que você come. E já para moradia, eu perguntei para pessoas que moravam em residências universitárias e para pessoas que moravam em apartamentos. O valor mais baixo de apartamento que eu encontrei foi de R$ 3.750 pesos. E a pessoa morava com mais 3 pessoas. Esse valor, em reais, são R$ 354, certo? E residência universitária, alguns dos meus clientes foram morar na mesma residência no começo desse ano
e o valor por mês era de 6 mil pesos, ou seja, 566 reais. Qual que é a diferença? Como eu falei agora há pouco, na residência universitária você não se preocupa por pagar as contas. Na grande maioria das residências, você tem tudo na tarifa unificada, ok? Algumas delas fazem alguma diferenciação com respeito à conta de luz e internet, ok? Já no apartamento, você vai ter que pagar água, luz, gás, internet e o condomínio. Essa pessoa que morava aí com mais 3 pessoas, ela pagava de conta de água 800 pesos, ou seja, 75 reais. De conta de luz ela pagava 1.500 pesos, ou seja, 140 reais. De conta de gás 400 pesos, ou seja, 37 reais. Internet 1.100 pesos, 103 reais. E condomínio 1.400 pesos, ou seja, 132 reais. Esse valor é o valor da conta total, ou seja, tem que dividir entre todo mundo. No final das contas, o valor, o pacote inteiro de gastos com os serviços, a moradia, a alimentação e o transporte giram em torno de R$ 1.500. Você vai encontrar pessoas gastando menos que isso, como eu falei no início do vídeo? Vai. Vai ter gente gastando mais do que isso? Vai. Esse valor é um valor, uma média para você que está pensando em quanto gastar nos primeiros meses na Argentina, para ter uma média de quanto você vai precisar de dinheiro, para você também poder conversar com a sua família, se caso eles forem colaborar com a questão financeira com vocês. Como eu falei no início do vídeo, essa conta aqui é sobre quanto vocês vão gastar nos primeiros meses e possivelmente, com o passar do tempo, vocês vão se reajustando e vão aprendendo, vão entendendo onde comprar mais barato tal ou qual coisa, e com isso vocês vão tentar reduzir o valor em reais que vocês vão gastar para tentar sobrar um pouco de dinheiro. Lembrando que na alimentação dessas pessoas, elas mesmas me disseram, isso é o que eu gasto por semana, mas eu de vez em quando, uma vez por semana pelo menos, eu me permito o luxo de comprar um chocolate, um sorvete, ok? Beleza, nesse valor mensal de R$ 1.500, eu não incluí o processo migratório, certo? Que é algo que você vai ter que fazer nos seus primeiros 6 meses. E a gente tem que ter bastante claro algumas coisas também com respeito a, por exemplo, moradia. Saiba que no primeiro mês que você chegar na Argentina e que você for tanto para uma residência universitária como para um apartamento, você vai ter que fazer um depósito de garantia, que é a segurança, já que a gente não tem fiadores, para o proprietário do imóvel de que você vai ficar lá e vai respeitar o contrato que você está fazendo. Esse valor geralmente ele é devolvido para o cliente no final do contrato. Então pense que pelo menos no primeiro mês você vai ter aí um valor a mais com imóveis. Outra questão, que é o que eu falei agora há pouco, a gente com o passar do tempo vai se adaptando e vai entendendo aonde comprar mais barato as coisas. Ou seja, quando a gente chega a gente não sabe quais são as melhores marcas, quais são marcas boas e baratas, e então com isso a gente gasta mais. Então o que eu sempre recomendo para as pessoas, digamos assim, quero gastar R$ 1.500 por mês, tem como? Sim, tem como. Mas tente levar, pelo menos para o primeiro mês, um valor de reserva, uns 20 a 30% a mais, ou leve um valor de reserva de R$ 1.000 a mais. Tente não gastar esse dinheiro já no primeiro mês, deixe ele guardadinho para se caso você precisar com alguma eventualidade que acontecer. Mas, como a gente já falou aqui, os valores vão variar dependendo do seu estilo de vida e de como você vai querer morar. Se você for querer morar, por exemplo, sozinho em um apartamento estúdio, você vai gastar muito mais, tanto com os serviços, porque você vai estar pagando sozinho, como no aluguel. Durante os próximos 10 dias aqui no canal, a ideia é de responder e tirar muitas dúvidas e dar muitas dicas com respeito a isso. Então deixa aqui nos comentários a sua sugestão e já se inscreve e ativa as notificações para não perder novidade. Os 10 primeiros dias aqui do canal a gente falou sobre produtividade e estudo, então também assista esses vídeos. Assista os vídeos recomendados que estão aqui do lado. Espero que vocês estejam gostando dessa série de vídeos, porque está dando um pouquinho de trabalho para conseguir manter um vídeo por dia aqui. Espero que vocês estejam gostando, se inscrevam, obviamente, me sigam no Instagram, como eu sempre falo aqui no canal, e a gente se vê no vídeo de amanhã. Até mais, tchau!